Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje vamos trabalhar sobre o tema Responsabilidade Civil do Estado, ação regressiva contra o agente público, gestor da coisa pública e o agente público propriamente dito. Vejamos na tela. Responsabilidade Civil do Estado, gestor e agente público. Teoria da irresponsabilidade. O Estado não pode ser responsabilizado pelos atos que ele edita. Não é responsável pelas suas ações e omissões danosas. Essa teoria da responsabilidade é muito lembrada pelas frases: o rei não pode errar, o rei não pode causar um dano, um mal. E por essa razão o Estado não poderia responder civilmente. Lembrando que essa teoria da irresponsabilidade, ela não é adotada no Brasil. Teoria dos atos de império e atos de gestão. De acordo com a teoria dos atos de império e os atos de gestão, o Estado continua irresponsável civilmente pelos danos resultantes de atos de império, mas pode ser responsabilizado por danos originários de um ato de gestão. Nessa altura, vale a pena comentar o que significa um ato de império e um ato de gestão. Um ato de império é um ato editado pelo Estado em razão do seu poder de império. Quando ele dita um ato de império, ele age em uma posição superior à do particular. Ele impõe unilateralmente a sua vontade. Isso ocorre, por exemplo, no exercício do poder de polícia, em uma situação em que o Estado realiza a apreensão de uma mercadoria, procede à demolição de um edifício. Esses atos, caso eventualmente provoquem danos a particulares, não obrigariam o Estado a responder civilmente quando se adotar a teoria dos atos de império e atos de gestão. Já o ato de gestão é aquele ato praticado pela administração pública, na gestão da coisa pública. Nesse caso, o Estado age como se fosse particular, age em pé de igualdade com o particular, age sem figurar em uma posição superior à do particular. E por essa razão, o Estado poderá, em razão dos atos de gestão, ser responsabilizado. Agora, a teoria da culpa civil. A teoria da culpa civil não há mais diferença em atos de império e atos de gestão para fim de responsabilizar o Estado. O Estado se torna responsável independentemente de ser um ato de império ou um ato de gestão. Se ele causou um dano, vai responder. Mas vai responder de acordo com a teoria da culpa civil subjetivamente, ou seja, a vítima deverá demonstrar não só que o Estado agiu dolosa, ou como assim também culposamente, como também provar a ocorrência do dolo e culpa. Exige por parte da vítima a demonstração de dolo e a culpa, como já foi falado, do agente público causador do dano. Exige que se identifique o agente causador do dano e ainda assim comprovar que ele agiu dolosa ou culposamente. Já vamos tratar agora sobre a teoria da culpa anônima. A teoria da culpa anônima, também chamada de teoria da culpa por falta do serviço, ou como os franceses a denominam de culpa de faute du service. De acordo com a teoria da culpa anônima, a vítima não precisa identificar o agente público causador do dano. Isso deixa de ser necessário. Até o próprio nome da teoria revela isso, pois é culpa anônima. O que a vítima vai precisar fazer é demonstrar deficiência na prestação de serviço. E aqui, deficiência no sentido de insuficiência. Insuficiência na prestação de serviço. O defeito, falha ou vício na prestação de serviço. E, por fim, o atraso, o retardo, a demora na prestação de serviço. Teorias objetivas. Teoria que não se preocupam em hipótese alguma com o elemento subjetivo, que é o dolo e a culpa, de quem quer que seja. O Estado pode responder independentemente de dolo ou culpa. São elas teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Essas são as teorias objetivas, risco administrativo e risco integral. Vejamos alguns exemplos. Teoria do risco integral. De acordo com a teoria do risco integral, o Estado é tido como um segurador universal. Ele passa a responder civilmente por todo e qualquer tipo de dano ocorrido em seu território,
independentemente de a conduta ou mesmo de a omissão ter sido deflagrada pelo Estado. O exemplo seria, se alguém morre por um assalto, o Estado deixou de ter policiamento, então vou lá, teoria do risco integral, o Estado vai ter que pagar por aquela morte. Caiu um raio e matou fulano ali na chuva. O Estado não instalou para-raio em todos os metros quadrados da cidade. Aconteceu qualquer coisa, risco integral, paga. Essa seria a teoria do risco integral. O Brasil adotou a teoria do risco integral? Eis a questão. Não, o Brasil não adotou como regra, mas como exceção. Nos casos de danos nucleares, o artigo 21 da Constituição Federal, inciso 23, a linha D, prevê que a responsabilidade da União por danos nucleares independente de culpa. É independente de culpa. Por que ela prevê isso? Porque o monopólio de desbravar, de enriquecer urânio, de trabalhar com atividade nuclear é da União. Por isso que ela responde por risco integral, porque ela obtém o monopólio, segundo o artigo 21, inciso 23. Vejamos. Artigo 21. Compete à União. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização, comércio de mineração nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Teoria do risco administrativo. De acordo com a teoria do risco administrativo, o Estado responde objetivamente pelas suas ações e omissões, e a responsabilidade estatal dependerá da demonstração da ação ou omissão do dano e do nexo de causalidade entre a ação e omissão do dano. São esses três elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado. A teoria do risco administrativo é aquela estampada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E ela exige um nexo de causalidade entre a ação, omissão e o dano. Um breve comentário sobre a teoria do risco administrativo. Essa teoria ela é adotada no Brasil como regra. O Estado ele vai responder administrativamente por toda a ação que ele cometer, bastando um agente provar o nexo causal. O que é nexo causal? É o fato que deu causa ao dano. Exemplo, tá lá uma ambulância passa, fura o sinal vermelho e bate no carro de um particular. O particular ele só vai precisar demonstrar o quê? Um nexo causal, que é a causa e a consequência. Ele vai mostrar, registrar a ocorrência, demonstrar, foi uma viatura aqui, uma ambulância, bateu o meu veículo, a consequência, gerou um dano no meu veículo. Isso é a teoria do risco administrativo, ele só tem que provar isso, que a ação do Estado e o dano ocorrido a ele. Já nas ações omissivas, o particular ele vai ter que demonstrar a omissão do Estado. Exemplo prático. Um particular solicita do Estado o corte de uma árvore, tendo em vista que ela está em iminência de queda. Faz um ofício, requerimento ou liga no serviço de emergência, solicita o corte que ela vai cair numa casa. Aí a administração pública não manda o órgão de direito cortar a árvore antes que caia lá, na casa. E a árvore foi lá, caiu na casa e ainda virou no carro, amassou o carro. E o Estado simplesmente não foi. Não deu satisfação e não foi. O Estado ele responde pelas omissões estatal, desde que o particular demonstre a omissão estatal. E nesse caso ele vai demonstrar como? Mostrando a gravação da ligação, que ele ligou na emergência, mostrando o ofício, que ele solicitou o corte daquela árvore, tendo em vista a iminência de queda. Nesse caso, o Estado vai ter que, além de mostrar o nexo causal, a causa e a consequência, ele vai ter que demonstrar que o Estado se omitiu, que ele solicitou anteriormente. Vamos para as excludentes de responsabilidade. A teoria do risco administrativo afasta a responsabilidade estatal quando se estiver diante de uma excludente de responsabilidade, o que seria o caso fortuito, força maior, culpa da própria vítima, ou mesmo um ato de terceiro. São circunstâncias que podem afastar a responsabilidade do Estado. Responsabilidade civil do Estado por omissão danosa.
Nessa teoria, o Estado responde por atos de omissões, desde que seja demonstrado o dolo e a culpa do Estado na conduta omissiva. O exemplo que dei anteriormente. Solicitação ao órgão competente de corte de árvore, em iminente risco de queda. Recebe a solicitação, contudo não a realiza. A árvore cai em cima de um carro, gerando prejuízo a particular. Neste caso tela, basta o solicitante demonstrar que a administração se omitiu no dever de agir. Precedente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, consagra a dupla garantia em favor do particular, possibilitando ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que preste serviço público. Outra, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativamente e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional pertence. Ministra Carmen Lúcia, STF, recurso extraordinário, 2006. Traduzindo, pessoal, o agente público, ele goza da dupla garantia. O que é isso? O particular, ele só pode ingressar com ação, segundo o STF, contra a administração pública e nunca contra o gestor, devido ao ato que ele praticou em nome do Estado. Isso se chama retirar a figura do Estado e atacar diretamente o agente público, se chama persalto. O STF, ele proíbe esse tipo de ato, desconfigurar a pessoa do Estado para atacar diretamente o agente público. O que o STF consagra? A dupla garantia. Se o particular sofreu um dano em decorrência de uma ação ou omissão do agente público que representava o Estado naquele ato, ele ingressa primeiro com ação contra o Estado, o ente público. Posteriormente, o Estado, se ele for condenado, ele tem um direito de ação regressiva contra o agente público ou gestor público que cometeu o ato que gerou prejuízo ao erário público. Tema polêmico, senhores, colisão de viaturas. Caso hipotético, determinado gestor escala um servidor na função de motorista de viatura de emergência. Contudo, o servidor informa por escrito que a viatura está com licenciamento vencido, não possui curso de condutor de viaturas e sua CNH é incompatível com o veículo. O gestor mantém na escala. O agente, por falta de experiência, vem a colidir com um carro de terceiro, gerando dano para a viatura e para o particular. Caso hipotético, pergunta, neste caso o Estado responde pelo dano causado ao particular? O gestor fica eximido de responsabilidade? O motorista terá que pagar a viatura? Pode o gestor alegar necessidade de serviço ou estado de necessidade? Senhores, para quem não labuta na área militar, para ser condutor de viatura de emergência, o CTB, ele obriga ter curso de condutor de viatura de emergência, é o que habilita o condutor de viaturas a dirigir uma ambulância, dirigir uma viatura policial, dirigir qualquer carro que tenha giroflex e sirene. No caso tela, no texto, a viatura estava com licenciamento vencido, o condutor não possuía o referido curso e a licença e a carteira nacional de habilitação é incompatível com o veículo. Um exemplo, ele é categoria B e foi escalado numa viatura de categoria D. Um exemplo hipotético. A pergunta é, neste caso o Estado responde pelo dano causado a particular, caso esse condutor venha a bater? Responde objetivamente. Teoria do risco administrativo, como já foi ensinado. O gestor fica eximido de responsabilidade? Negativo. Cabe ao Estado, após ser condenado por causar dano a particular, entrar com ação regressiva contra o agente público. E no caso tela aqui, o gestor público. O motorista terá que pagar a viatura? Se ele não agiu com dolo e não agiu com culpa, estava apenas seguindo ordens que não era manifestadamente ilegal ao momento, ele fica eximido da responsabilidade. Pode o gestor alegar necessidade de serviço ou estado de necessidade? Não, senhor, não pode. Eis a resposta. O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular. O gestor responde de forma regressiva por ter escalado agente sem capacidade técnica para atividade. O motorista fica eximido de responsabilidade, pois não tinha capacidade técnica para atividade e estava cumprindo determinação no caso concreto. Pode o gestor alegar necessidade de serviço ou estado de necessidade? Vamos conceituar estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outra maneira fazê-lo. E o que é necessidade de serviço? Precariedade ou falta de meios para cumprir a atividade ou a missão. Senhores, só está em estado de necessidade o agente público
ou gestor da coisa pública que naquele momento não teria outro meio de atuar e o caso não tem um cronograma, é um caso inusitado, surgiu na hora. Um exemplo, tô lá numa viatura policial ou numa ambulância, surge um acidente a 2 quadras. Não tem outro meio a não ser pegar um carro de emergência, seja uma viatura ou uma ambulância, e lá prestar o socorro. Por mais que o condutor ele não tenha a CNH, não tenha o curso de condutor, ele está em estado de necessidade. É para salvar uma vida. E necessidade de serviço, senhores? Precariedade ou falta de meio para cumprir a missão. E agora, o que não pode, senhores, é haver uma omissão estatal. Não pode o gestor da coisa pública saber que todo tempo existe aquela demanda de atividade e alegar todo dia estado de necessidade. Isso não é estado de necessidade. Isso é uma omissão por parte do gestor. No caso, tela apresentada aqui. Senhores, espero ter ajudado na aula. Espero que os senhores tirem uma boa nota. Foi uma grande satisfação participar do curso de habilitação de oficiais auxiliares do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia. Espero encontrá-los aí futuramente. Muito obrigado. Curte o vídeo, dá um likezinho, um joinha aí, difunde aí o conhecimento e até a próxima aula.